Original Industrial Revolution. Pai, ele possuía um corpo de carne e ossos. E foram duramente reprimidos pelo regime. Olá pessoal, essa semana no História Viva falaremos sobre o último califa. Como sabemos, o Império Otomano foi um dos mais extensos em termos territoriais e um dos mais longevos da história. Entre os séculos XV e XVIII, viveu seu grande apogeu como uma vasta região sob seu jugo. Essa região estendia-se da Ásia Menor ao norte africano, sem contar uma parte considerável do leste europeu. Contudo, a opulência e força do Império Otomano começaram a ser postas à prova nas chamadas Guerras Russo-Turcas no século XIX e principalmente na Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. O declínio e o fim do Império Otomano devem ser compreendidos a partir do contexto da Primeira Guerra Mundial. Por ter contraído uma aversão contra o Império Russo ao longo de várias décadas, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano posicionou-se ao lado dos alemães, com os quais também possuíam acordos comerciais, dos italianos e dos austríacos, e contra os aliados da Rússia, isto é, Reino Unido e França. A guerra de fato terminou em 1918, com uma catástrofe generalizada no continente europeu e uma derrota humilhante da Alemanha e de seus aliados. Mesmo tendo terminado oficialmente nesse ano, em algumas regiões a guerra continuou. Foi o caso do coração do Império Otomano, a Ásia Menor, ou Anatólia, onde se encontra a capital Istambul. Inicialmente, as potências vencedoras da guerra conseguiram estabelecer a primeira tentativa de paz com o Império Otomano. Em outubro de 1918, por meio da assinatura do Armistício de Mudros, no porto homônimo, a bordo do navio HMS Agamenon. Esse acordo determinou a divisão de territórios pertencentes aos otomanos entre os estados vitoriosos da guerra. Entretanto, houve uma resistência contra as determinações em parte da Anatólia e da Trácia, hoje província da Grécia, por parte dos turcos. A principal liderança dessa resistência era encabeçada pelo oficial do exército Mustafa Kemal. Kemal deu início à Guerra da Independência Nacional nesse mesmo ano, e ele só findou em 1923. Em 1920, houve a criação da Grande Assembleia Nacional Turca, na cidade de Ankara, o centro da resistência. Em 23 de abril de mesmo ano, Mustafa Kemal foi eleito presidente da Assembleia. Entre 1922 e 1923, foi realizada a Conferência de Lausanne, na Suíça. Das discussões dessa conferência, resultou a separação entre o sultanato e o califado, isto é, entre a autoridade política e a autoridade religiosa, califa, e a opção imediata pelo fim da primeira. Isto culminou na fuga do último sultão, Mehmed VI. Essa seria o caminho para a criação da República da Turquia, cujo presidente foi Mustafa Kemal. Entretanto, apesar do fim do sultanato, os turcos otomanos ainda tiveram o último califa, que assumiu esse posto por 2 anos, Abdülhamid II. Abdülhamid II foi um dos últimos sultões otomanos que tiveram poder real. Ele foi derrubado por um grupo conhecido como Jovens Turcos. Eles foram educados de forma ocidentalizada. Eram secularistas liberais que discordavam veementemente da direção islâmica que Abdülhamid colocou no império. Depois de sua derrota, o seu irmão Mehmed Reshad
foi escolhido como sultão pelos jovens turcos. Mas ele efetivamente não tinha poder e o império foi comandado por uma oligarquia de 3 ministros no governo dos jovens turcos. Em 1924, o califado foi abolido pelo novo parlamento e Abdülhamid e a família otomana foram forçadas ao exílio. Como tal, Abdülhamid foi o único dos califas a ter tido qualquer poder sobre o mundo muçulmano. A tradição de um forte e responsável califado começou com Abu Bakr em 632. Foi confirmada pelo Abdülhamid no início do século passado, antes de ser derrubado pelos elementos liberais dentro do império. O poder político na Anatólia, que se tornou a Turquia nessa época, passou então aos militares liderados por Kemal. Abdülhamid II permaneceu como califa até 1924, sendo o último da dinastia otomana. Chegava assim ao fim o poderoso e vasto Império Otomano, o maior e mais poderoso império já existente na humanidade. Um abraço, pessoal, e até a próxima.